Olá, queridos, graça e paz. Que o Senhor abençoe sua vida. Vamos continuar na palavra de Deus? Hoje nós vamos ver três capítulos muito maravilhosos. Nós vamos estar vendo 2 Samuel 3, Daniel 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 23 e Marcos 1, 21 ao 45. Queridos, aqui em 2 Samuel 3, vai estar começando logo no início, vai estar falando de Davi, da família de Davi, dos seus filhos que nasceram em Hebrom, e nasceram 6 filhos de Davi em Hebrom. E logo a seguir, no verso 6 em diante, já vai estar falando de algo bem interessante. Está falando do apoio de Abner a Davi. Quem era Abner, ou Abner? Ele era o comandante do exército de Saul, mas por conta de um desentendimento com Isbosete, que acusa Abner de ter se deitado com a concubina de Saul, Abner fica furioso e ele responde: por acaso sou eu um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, aos parentes, aos amigos. Não deixei que você caísse nas mãos de Davi e você está me acusando de um delito envolvendo esta mulher? E aí ele fica muito estressado e dá uma resposta bem... Isbosete não responde nada, porque a palavra diz que ele tinha medo de Abner. Ele era um homem que era um comandante do exército, ele era leal a Saul e a partir dessa acusação ele fica profundamente irritado, magoado. E o que acontece? Ele vai então, procura Davi e ele promete então, ele faz uma aliança agora com Davi. Mas o que vemos também no capítulo 3, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Davi, esse homem extraordinário, esse homem que vai, quando o rei vai unir a nação, esse homem que Deus escolhe, um homem maravilhoso, mas a Bíblia, por ser a verdadeira palavra de Deus, ela não vai dourar, ela vai mostrar a verdade, não doura a pílula, ela mostra o ser humano como é. Davi, nós podemos aprender muita coisa com Davi, um adorador maravilhoso, um homem de Deus, mas como pai, Davi comete muitos erros. Davi comete principalmente se a gente for ler do versículo 2 ao versículo 15, nós vamos estar entendendo um pouquinho que dos filhos de Davi, das famílias que ele teve, mas ele acabou então perdendo o controle dentro da sua própria casa. Do versículo 6 ao versículo 9, vai estar tratando então dessa lealdade de Abner com Davi. A partir do versículo 22, vai estar falando dos soldados de Davi e Joabe, que eles voltam de um ataque. O que acontece aqui? Algo muito interessante. Os soldados de Davi, o comandante de Davi, Joabe, ele está voltando de uma batalha e ele acaba assassinando Abner. E isso vai causar um problema muito sério, porque Abner agora estava chegando a Davi, prometendo que ia conseguir unir a nação, e acontece essa morte. Davi fica muito preocupado e Davi também não sabia. Davi vai repreender o seu comandante Joabe e o que acontece? Davi vai dizer: olha, você agiu por vingança, por justiça própria. E foi exatamente o que aconteceu, porque num período de guerra, num momento de conflitos, a guerra vai trazer muito prejuízo para a nação, porque era a família de Davi, a família de Saul, guerreando entre si, no momento de perseguição. E aí acontece então que Joabe, ele vai decidir então assassinar esse comandante que está chegando, que seria uma peça-chave. Precisamos ser diferente de Joabe e aprender com Davi a depender completamente do Senhor. Davi sabia de onde vinha o socorro, de onde vinha a esperança, ele esperava somente no Senhor. Vamos agora para Daniel, no capítulo 2, Daniel 2, no versículo de 1 a 23. Queridos, é um fato extraordinário. É lindo, porque já vai começar dizendo o sonho de Nabucodonosor. O rei manda então chamar magos, adivinhos, os astrólogos, os sábios do reino. E o que o rei quer? Nabucodonosor, ele quer que esses sábios digam para ele qual foi o sonho e também dê o significado do sonho. E aí o que acontece é que os sábios dizem para ele que o que ele está pedindo é impossível e somente os deuses poderiam dar a interpretação. O rei então fica profundamente irritado e ele manda matar todos os sábios, todos os astrólogos, os adivinhos. Ele manda matar todas essas pessoas. E o que acontece é que o comandante da época, que era Arioque, ele já estava se preparando para matar, para começar a assassinar. Diz aqui no versículo 14, que o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e com bom senso. Daniel pergunta do que se trata, ele diz, e Daniel fala: diga ao rei que espere, diga ao rei que tem alguém que pode resolver. Eu vou reunir com os meus amigos de oração.
Queridos, a importância de ter alguém que está orando e buscando ao Senhor. Do versículo 24 ao versículo 27, então, Daniel vai estar revelando o sonho do rei. Não temos tempo de tratar agora, mas era uma estátua e eu quero compartilhar com você. O que o Senhor revela a Daniel? A cabeça da estátua era de ouro puro. Daniel vai dizer, olha, rei, significa o teu reinado, significa todo o teu poder, significa toda a tua influência sobre as nações. Então é o Império Babilônico. O peito e os braços da estátua eram de prata e significa o reino dos Medos. Ventre e quadris, feito de bronze, era o Império Persa. Pernas eram de ferro, significando o Império Grego de Alexandre o Grande. Os pés, parte de ferro e parte de barro, representando o Império Romano. Mas eu quero particularmente chamar a tua atenção aqui para o versículo 34 e para o versículo 35, porque vai estar dizendo algo tremendo, muito maravilhoso para nossas vidas. Enquanto eu estava observando a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Uma pedra que foi atirada sem mãos, sem a força de mão. A pedra sozinha bateu naquela estátua e esmaga a estátua. E aqui no versículo 35, ele vai estar dizendo assim: mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha, encheu a terra toda. Queridos, isso significa a minha vida e a sua vida na presença do Senhor. Aquela pedra lá que Daniel viu, que bateu na estátua, passa a ser as nações, os reinos, os impérios, por poderosos que sejam. Homens que se levantam, que governam, que parece que o seu reino não vai mais ter fim. Tudo isso, a palavra do Senhor já mostrou. O reinado de Cristo, a mão do Senhor, é Ele que vai encher toda a terra. Vamos para Marcos, no capítulo 1, no versículo 21 a 45. E aqui é maravilhoso porque acabamos de ver lá no Antigo Testamento de uma pedra que bate, de uma pedra que destrói, uma pedra que se transforma em uma montanha que enche toda a terra. E vamos aqui estar aprendendo um pouquinho, porque vai estar falando de Jesus, do poder de Jesus. Ele vai estar falando, o Evangelho de Marcos, ele inicia narrando logo no começo, falando sobre João Batista, que prepara o caminho, falando da tentação de Jesus, Jesus chamando os primeiros discípulos. Mas no versículo 21, que é onde nós vamos começar, ele diz assim: Jesus expulsa um espírito imundo. E não dá tempo de discorrer agora, mas esse espírito imundo, que ele estava, um homem, diz aqui no versículo 23, que tinha um homem na sinagoga possesso de um espírito imundo, um homem dentro da igreja, e esse homem estava possesso. E quando vem a manifestação do poder da palavra, da autoridade, que o versículo 22 vai estar falando, que Jesus fala, não só conhecimento, mas enquanto ele fala, algo movia no espírito daqueles homens e algo sobrenatural estava acontecendo, e eles estavam vendo então que o mundo espiritual não pôde ficar calado. Os demônios começaram a manifestar. Quando nós vamos mais adiante, o poder de Jesus sobre demônios e doenças. E sobre doenças vai falar que Jesus cura a sogra de Pedro, ela está doente, Jesus toca, Jesus segura na mão, Jesus libera uma palavra e aquela mulher é curada, ela passa a servir Jesus. O verso 35, Jesus ora num lugar deserto. Esse dos segredos, Jesus, Deus, o Filho de Deus, o homem que o mundo estava esperando, o homem que vai encher a terra do reino de Deus, ele tinha momento de oração. Procurava lugares solitários para buscar a presença do Pai. E vamos ver aqui no verso 40 a cura de um leproso. Queridos, todos aqueles que chegavam diante da presença do Senhor, eles eram tocados, eles recebiam milagre. Que o Espírito do Senhor toque na sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde a tua casa, compartilhe essa palavra, seja um instrumento do Senhor, dê o seu like, comente, seja bênção nas mãos do Senhor.